E a gente fecha com Caroline No, Puta. que é um dos finais mais tristes da história da música. Momento corta-pulso, né? Uma resignação, assim. O que vocês sentem ouvindo essa faixa hoje? O término desse álbum? Podia ter pensado menos nas tintas, né? Ter escolhido outra faixa para acabar o álbum. Eu gosto da música pra cacete. Verdade seja dita, né? Mas para acabar, né? O álbum. É aquilo que eu falei. O álbum termina down. Pesadíssimo, né? Pesadíssimo, inclusive, porque é um disco que começa com esperança, com a esperança da vida adulta, do sonho, e bicho termina falando, pô, esperança nada, cara. Pô, mas não é Perda da esperança. inocência com amadurecimento, dolores. Mas não é esperança o quê, pô? Fala sério. Cara, música que fala que até a Caroline foi inspirada em alguém que, né, Carol, né, foi uma das namoradas do Brian. Não foi namorada do Brian, mas era um crush do Brian, né? Depois até o Brian reencontrou essa Carol e tal. E aí a Marilyn Wilson, que era a esposa dele na época, alega que é parte do Where Did Your Long Hair Grow? Foi também para ela porque ela tinha o cabelo comprido, ela tinha cortado o Chanel e ele não gostou, né? Então aí ela fez um comentário, alguma coisa assim. Mas, cara, a música é triste, né? Triste o tempo inteiro, não tem um minuto ali, não tem um sossego, né? Break My Heart, It's So Sad, olha as imagens que o cara... E aí, por fim, ela acaba né, o vocal dela... Cara, aquele falsete, o Caroline... Cara, aquilo pra mim é um dos vocais, se não o vocal mais triste da história, gravado, assim. Pois é, mas olha só, o fato dele ter colocado essa música em último lugar, vamos deixar claro que quem botou a ordem das músicas foi o Brian Wilson, tá certo? Foi. Ele fecha o disco com uma tristeza imensa. Então, resumindo, é para ficar triste, tá? Porque ele quer que você saia da audição do disco triste, pronto. Arrasado, triste não, arrasado. Esse é o... E assim, como o Toninho falou aí, cara, tem um motivo para essa música estar no fim, né? Eu acho que assim como o Wouldn't It Be Nice é a introdução, essa daqui é o epílogo. Então, ou seja, assim, essa... o início da live, amadurecer, ficar adulto é uma merda. Então, e assim, ainda mais que a gente acabou de falar de I Just Wasn't Made For These Times, eu vejo nessa menina aí uma metáfora para o mundo todo, assim, né? Tipo, o Brian está falando de acompanhar uma perda de inocência, um amadurecimento e de alguém ir embora e deixar ele para trás, né? Ele é o cara que fica ali, né? O cara que não sai do quarto, né? Um cara que não consegue ir para turnê, se divertir e esse desespero de ver o mundo andando enquanto ele fica para trás, assim, né? E o jeito que ela termina com aquele trem, né? Aquela roda famosíssima do trem indo embora. E o que fica no final? É o cachorro, é o pet, né? Aquele amor. São as cadelas dele, né? Banana and Louie. Banana, né? Banana and Louie. É isso. E aí fica o bicho de estimação, né? Por aquilo que a gente estava falando do título lá. Eu acho que ele amarra bem, deixando o cachorrinho no final aí, enquanto o amor partiu ali. É arrasador, realmente, cara. Cara, o Brian, ele fez um disco hiperbólico, vamos chamar assim, porque ele pintou nas cores. O disco é muito forte. E se tivesse tido tempo de Good Vibrations, que justamente é o oposto, Good Vibrations, entrar no disco, aí ficaria mais hiperbólico ainda, entendeu? Sim. Do Good Vibrations, que foi começada nas sessões do Pet Sounds, tanto que tem até aquela primeira versão que é com outra letra e tal. Tony Asher chegou a escrever uma letra para ela, mas ela não vingou. E dizem que a letra que o Mike escreveu, ele escreveu no carro, né? Ele estava atrasado, foi pedindo para a esposa. Ele conta essa história até hoje. Inclusive, quando eu encontrei o Mike agora em fevereiro, ele citou a mesma história de novo, né? Falando lá sobre o box dos anos 70 dos Beach Boys, We Got a Groove, que foi lançado recentemente. Ele falou, não, mas aí tem a letra de Good Vibration, que ele, cara, é
É tipo o McCartney contando a vez que eles foram gravar Love Me Do e que ele sempre ficava nervoso, né? Cantando sozinho. Mas O aí Mike fala, é um problema que tem aquela coisa, todo mundo sabe que não vale nada, mas não tem como não amar numa hora dessa. exato. Fico muito dividido. Aí ele falando, minha esposa ficou. Eu fui editando a letra para minha esposa, a caminho do estúdio, ela foi anotando e tal. Ele conta isso até hoje, bicho. Mas é isso mesmo. Sensacional. Meninos, preciso encaminhar para o final, né? Eu tenho que ir lá para Claro. os nossos parceiros na A Deriva ali, que eles estão prestando uma homenagem ao Carlini devidamente, mas vou entrar rapidinho ali, também não posso demorar muito, mas antes eu quero fazer um encerramento bonito aqui, porque 60 anos depois o Pet Sound continua sendo muito importante. Tem 2 fotos que a gente separou aqui do Alan. Eu tenho algumas versões aqui também para mostrar do disco. Sim, ó. Tem o Alan aqui no estúdio, né, onde o disco foi gravado, né? Fevereiro desse ano, isso. Olha aí, o principal estúdio que o disco foi gravado foi aí. Exatamente nessa sala. Porra, sensacional. Chamava na época Western Recorders, ou Western Recording, e hoje em dia continua como East West Studios, na Sunset Boulevard. E antes da gente, do Alan mostrar ali, cara, 60 anos depois o Pet Sound continua muito importante, né? O disco, para mim, soa ainda moderno, o álbum continua emocionalmente relevante para gerações novas, sabe? Isso eu tô falando que eu acho, assim. Eu acho que um jovem que está descobrindo aí vai curtir, se gosta de música, se gosta de arte e tal, vai ter um prazer enorme, assim, de conhecer esse disco, né? Mostra o legado do Brian Wilson na música, né? E eu acho que, cara, ouso dizer que é o maior disco americano dos anos 1960. Americano dos anos 1960. E um dos mais fodas dos anos 60 geral, assim, né? E que bom que hoje ele é celebrado ainda, né? Mais até do que no lançamento, né? Como a gente estava falando. Com certeza. Então, eu quero que o Alan mostre os itens dele aqui, e depois eu vou o momento final nosso aí para a despedida. Aqui, ó. Essa é uma versão dos anos 90, que era uma série de... Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. De ouro, né? CD. Momento ostentação. 24 Karat Gold Disc. Cara, nem acreditei quando vi isso num sebo, assim, jogado. Eu falei, meu Deus. Peguei, assim. Eu falei, nossa senhora. Que era uma série de CDs feitos de ouro e tal. E tem o Pet Sounds, tem vários outros. Tem alguns dos Beach Boys. Beatles também tem bastante. Carreira solo dos Beatles tem bastante dessa série também. É um som muito, muito, muito bom, muito legal. Tem também aqui o Pet Sound Sessions, né, que até o Toninho mostrou também nesse box. Ele foi lançado em 97. 30 anos. E aí, sendo que ele tem a primeira mixagem estéreo do Pet Sound feita em 96, né? Na época o Pet Sound só foi lançado em mono, em 16 de maio de 66. E aí, só em 96, eles fizeram uma versão mono, que foi o Mark Linett quem, né, fez as mixagens, sincronizou fitas e tal, né? Que o Brian, ele pegava fitas com a base, aí ele reduzia para um canal de uma outra fita e gravava os vocais em cima, né? E aí eles sincronizaram os instrumentais separados, com os vocais todos separados, e aí fizeram a mixagem estéreo, que é muito bacana. E botaram pela primeira vez aqui nesse box, né? Ele tem 4 discos, né? São 3 que são a versão estéreo, tem os outtakes, o disco a capela, que é bem bonito, as versões alternativas das músicas, né? Tipo I'm Waiting for the Day com o Mike cantando lead, né? God Only Knows com solo de sax, enfim. E aí tem uma versão do Pet Sound, né, em mono, remasterizada aqui no disco, né? Tá aqui, ó. Esse aqui é o Pet Sounds em mono e o resto aqui é um CD triplo, né? E aí, bem bacana essa versão. Tem também aqui, ó, a versão de 40 anos. Saiu nessa capa aqui de camurça, bem bonitinho. Que aí tem o disco, basicamente o disco em estéreo e mono,
né? O que começou a ser um padrão em reedições do Pet Sounds, tanto em vinil quanto em CD. E tem um DVD também com algumas imagens, tem um clipe de Luke John B, as imagens do Brian com o George Martin, o George Martin mixando uma versão de God Only Knows e tal, bem bacana. Vou mostrar aqui também. Isso aqui é um bootleg, né? Aqui tá até escrito errado, ó, Pet Sound Album, volume 1, que são algumas das sessões do Pet Sound, são 2 boxes na verdade, eu tenho um, me faltam 2, que aí tem algumas músicas aqui, eles gravando, né, take por take, gravando os vocais, é um negócio é um material não oficial, mas é bem bacana, assim. O vinil do Pet Sounds também, aqui, que é a mesma coisa, é mono e estéreo, né, que aí é um vinil, esse é de 2003, na verdade, uma edição limitada e tal, que é um vinil verde e um vinil amarelo, né, que são as cores principais do disco e tal. Tem a contracapa, né, enfim, a mixagem mono original de 66 e a versão estéreo. E aqui tem uma curiosidade, que acho que talvez é a mais curiosa agora, é a maior surpresa, né, que é isso aqui. Isso aqui, na verdade, é o disco de 72 dos Beach Boys, que é o Car and the Passions Soul Talk. Mas, quando você vira a contracapa, eis o que surge. O Pet Sounds, em sua primeira reedição. A primeira reedição do Pet Sounds foi feita em 72, e aí o que acontece, né? Os Beach Boys, eles tinham, quando eles foram para a Warner e fizeram um distrato com a Capitol, eles ganharam os direitos de exploração dos álbuns do Pet Sounds para frente pelos próximos 10 anos. Então, ali, a segunda metade da carreira deles, da Capitol, foram para eles. E aí eles poderiam fazer o que eles quisessem com esses fonogramas e tal, por 10 anos. E aí o Carl Wilson, na época, ele pegou a mixagem mono e supervisionou uma remasterização naquela época, né? Ele se juntou com o engenheiro de som dos Beach Boys ali, que trabalhava com eles, fizeram uma nova versão do Pet Sounds remasterizando, e aí uma ideia de jirico da gravadora, né, da Warner na época, eu acho, né, pelo menos, porque atrapalhou toda a divulgação desse álbum aqui, de 72, foi pague um e leve 2, né? Então você comprava o disco novo e ganhava um Pet Sounds, que é a versão hoje que é mais, vamos dizer, cultuada pelos fãs, porque é tida como a versão que tem melhor som, né? E foi uma revelação na época e continua sendo para quem pega essa versão aqui e ouve, né? Eu sei que é o First Press mesmo, americano, né? E só na primeira prensagem foi assim. Aí depois o Pet Sounds foi relançado avulso e o Car and the Passions também lançado avulso, mas aqui é um LP duplo, né? Bem legal, né? E aí também temos o Classic Albums, né, do disco, que foi um dos últimos produzidos dessa série, que é uma série maravilhosa, era vendido sempre direto em lojas americanas, nas melhores lojas de discos, tinha uns DVDs, né, falando das gravações dos álbuns. Aí eles fizeram nos anos 2000 esse daqui, né, então só existe lá fora, esse não chegou a ser lançado no Brasil, foi lançado pela Eagle Rock, né, vale a pena, tem tanto em DVD quanto em Blu-ray, né, que aí aparece o Brian ouvindo discos, os engenheiros de som isolando as faixas, né, as tracks do disco, é bem bacana. E por fim, o Brian, né, nos anos 2000, ele começou a tocar o Pet Sounds, né, na íntegra, de modo espaçado. Então isso gerou isso daqui, Brian Wilson Pet Sounds Live, tanto em CD quanto em DVD. Os dois saíram no Brasil, inclusive, então tem prensagens nacionais desses dois, e é bem bacana, vale a pena, porque a banda recria o disco de uma maneira muito, muito interessante, vale a pena procurar. Agora, o curioso é que o Mark Lynette, depois da caixa que ele lançou a versão estéreo, ele produziu, supervisionado pelo Brian Wilson, a primeira versão em surround, que foi esse aqui, ó, que foi em DVD áudio. Exatamente. 2001, e hoje em dia essa tá em Atmos. Produzida pelo Giles Martin, né? Sim. Giles Martin fez a versão em Atmos do Pet Sounds. E é de cair o queixo. É de cair o queixo. Pronto.
Sal, você tá mutado. Você tá não, tá mutado. falando que eu preciso encerrar aqui. Agradeço demais participações de vocês. Alan trazendo toda a sua paixão, né, e conhecimento, esclarecendo muitos pontos aqui, muito bacana. Rafa também com comentários sempre afiados ali acerca do disco, da importância do disco, Tuninho também trazendo essa contestação histórica e tudo. Não poderia ter feito essa versão do Pet Sounds do Novo Testamento, do Pitadas do Sal, com pessoas mais simpáticas, inteligentes e queridas como vocês três. E é isso. Hoje, galera, nós falamos de um disco que talvez tenha conseguido uma coisa raríssima, que é transformar a fragilidade humana em beleza sonora. Até o gato concordou comigo, tá vendo? Desculpa. 60... Não, que desculpa nada. Ele tem que estar aqui com a gente. Deixa o microfone aberto para a gente ouvir os comentários dele. Ele ficou com inveja. 60 anos depois, o Pet Sounds continua nos lembrando que música pop pode ser sofisticada sem perder emoção, pode ser experimental sem perder coração e pode ser profundamente íntima enquanto conversa com milhões de pessoas. Mais uma vez, obrigado, Alan, obrigado, Tuninho, obrigado, Rafa, pela presença e obrigado a vocês que acompanharam a gente aqui, mais uma live aqui no Pitadas do Sal. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, apoiem os canais independentes de cultura. Isso é muito, muito, muito importante. E amanhã a gente se vê aqui no Pitadas do Sal. Eu recebo o Guilherme Bryan para a gente falar sobre trilhas sonoras de novela nacional. Muito obrigado. Muito obrigado de vocês. Beijos a todos. Valeu. Beijo tchau, a todos. tchau. Valeu, gente. Obrigado, gente. Tchau, gente. Nós.